Bernardo Guimarães, autor de Nadando contra a Corrente. Explica como é esse livro, Bernardo. Aurélio, primeiro agradecer a você pelo convite. Uma pessoa da sua estirpe aqui na Bahia, da sua envergadura aqui, eu me sinto muito honrado pelo convite para poder fazer esse bate-papo aí. Bem, falando sobre o livro, o livro foi lançado está fazendo agora exatamente 2 anos que ele foi lançado, né? No meados de 2018. E por incrível que pareça, Aurélio, eu até estive conversando recentemente com o meu editor e a gente concordou nisso. O livro parece estar mais atual do que nunca, né? Porque é impressionante como os últimos fatos acontecidos no Brasil aí, principalmente com relação a essa questão do controle da mídia e das redes sociais que a gente está presenciando, infelizmente, aí com os nossos parlamentares, e principalmente também em relação ao ativismo do judiciário, mais especificamente em relação ao Supremo. Esses são dois dos tópicos que são tratados nesse livro. E assim, a gente até está pensando em fazer uma nova edição com acréscimos, né? Dada a quantidade de fatos novos que vem acontecendo nesses últimos 2 anos. Sim. Então, assim, falando basicamente do que é tratado no livro, o objetivo, Aurélio, desde o início foi o seguinte: é, primeiro, em razão da minha própria atividade, do meu trabalho, tem as questões relativas ao mundo do trabalho em si, né, que eu vivenciava algumas questões e me indagava muito de algumas verdades que eram estabelecidas como absolutas, algumas assim, afirmações incontestáveis, né? E que passaram realmente a ser tidas como verdade, principalmente pela grande imprensa, e que não se discute mais, virou mito debater, né? Virou assim uma questão realmente intransponível. Você hoje não tem um debate, principalmente na grande imprensa, sobre esses temas. Isso me intrigava muito porque a preocupação básica era sempre com a verdade, a busca da verdade, e me incomodava muito a questão das narrativas, né? A gente vive hoje um mundo que ele parece ser completamente ser paralelo, no sentido de que imperam as narrativas e a verdade ela perde completamente o sentido diante das narrativas, infelizmente. Então, para exemplificar, por exemplo, e tratando assim, como isso bateu assim aquela ideia de fazer, de escrever. Então, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu presenciava muitas questões desse mito que se diz sobre o trabalho, sobre a diferença salarial entre homens e mulheres no trabalho. E eu, por ser procurador do trabalho, milito com essa questão, vejo essa questão tanto nas denúncias que eu recebo, como na própria Justiça do Trabalho, e simplesmente não via esse tipo de matéria chegar até mim. Me intrigava muito, olha, se existe uma discriminação entre homens e mulheres com relação à questão salarial apenas pelo sexo, quer dizer, em razão única e exclusivamente do sexo, essas denúncias já deveriam estar chegando aqui na Procuradoria e a Justiça do Trabalho já deveria estar inundada desse tipo de ação. E isso não acontece. Não vou dizer que não existam casos desse tipo, logicamente que existem, como qualquer outro tipo de discriminação ainda existe, né? E acho que não só no Brasil, como mesmo nos países mais desenvolvidos do mundo, é impossível que você consiga impedir que essas coisas aconteçam, mas muito longe daquela profusão, daquela quantidade absurda de casos que nós nos acostumamos a ver na mídia. Então, o que eu fiz, por exemplo, para entender por que isso, na verdade, se tratava de uma falácia? Eu fui pesquisar e percebi algumas coisas interessantes, algumas nuances. Por exemplo, homens trabalham cerca de 4,5 horas a mais que as mulheres durante a semana, né? Só isso já gera uma repercussão salarial de mais de 20% de diferença em termos de horas extras. Nós Uhum. sabemos que as horas extras também repercutem para outros consectários, né, para outras coisas que decorrem dela, como você tem a própria hora extra em si, que é paga, mas depois você tem a repercussão
em eventual jornada noturna, em eventual Sim. repouso semanal remunerado, em eventual hora, em eventuais nas próprias férias, né? No 13º, no próprio recolhimento do FGTS. Então há uma repercussão, uma reação em cadeia a partir desse salário a mais que o homem recebe por trabalhar mais. Então, deixando Exatamente. muito claro isso. É. Existe uma diferença salarial? Sim, existe. Além disso, Mas ela, sim. sim, Além disso, você tem a propensão a assumir atividade de risco, a propensão a trabalhar de madrugada em turnos, né? sim, Operação de máquinas, que não sim, é que se feche, eu tenho certeza, eu conheço várias empresas e tal. Não vou oferecer emprego para mulher de madrugada. Oferece. sim. É Mas não natural. tem interesse. Porque isso é natural, existem diferenças biológicas, né? Sim, sim, Eu sim. já vi documentários, né? Qualquer biólogo sério sabe que existem proporções, só que não, Claro. né, essa ideologia de gênero aí que quer dizer, tudo é igual, e tal, os Não. cérebros são iguais, as procedências são iguais, isso é tudo uma doutrinação social. Não é. Criação, uma criação É, cultural, né? é gerado, é imposto de cima para baixo, é opressivo. Né? Isso. Não é nada disso. Se fosse assim, como dizia Schopenhauer, né? Nós no Ocidente inventamos, né? Porque antes do Ocidente, isso é uma coisa interessante, antes do Ocidente a mulher não tinha espaço nenhum. O pessoal do Sim. pós-modernismo fala em feminismo É. e tal, mas o É. tribalismo que eles defendem é tipo utopia aqui. Utopia, a mulher não Claro. apitava nada. Zero. Isso. É. E ainda era colocada para trabalhar, trabalho duro. Né? Trabalho duro, É claro. importante dizer que a própria Revolução Industrial e a Revolução Tecnológica foram importantíssimas para trazer a mulher para o mercado de trabalho, porque foi a partir desse momento que a força física cedeu espaço à questão do intelecto. E a mulher pôde se igualar ao homem. É, Sem a Revolução Industrial e sem a Revolução Tecnológica, isso seria impossível, porque a força física do homem é maior. isso é um fenômeno absolutamente ocidental. Não só pensar Sim. que na China antiga ou no Japão houvesse algum espaço para o trabalho feminino, para o protagonismo feminino. Não. Na guerra também, né? E aí quando nós falamos em guerra, quanto no Brasil se gasta em segurança privada e pública? Né? Nossa. Claro, em qualquer empresa de vigilância hoje você tem espaço para mulher. Nas PMs, na Polícia Civil, o espaço para mulher é garantido. Nos Interessante concursos. você. Interessante esse ponto que você falou aí em relação à segurança, por exemplo, porque aí é mais um ramo de atividade que nós identificamos muito bem uma diferença entre homens e mulheres, nem com nenhuma relação de machismo, muito pelo contrário. Por exemplo, as mulheres, você vê que existe uma predominância das mulheres nas polícias militares ocupando cargos administrativos Sim, e uma predominância masculina nos cargos ostensivos, quer dizer, de enfrentamento da bandidagem, sim. de troca de tiro, de ir para a favela, de se envolver, né, com a fiscalização Rondas e especiais, rondas, etc. aquela coisa mais, Então, mais marcada. claramente, isso, claramente existe, muito diferentemente do que o movimento feminista tenta vender essa ideia de que existe uma opressão, muito pelo contrário, nessas corporações as mulheres são protegidas, totalmente protegidas, muito, a menos que seja muito do Protegidas desejo de uma mulher, sem ela ser. não vai ser colocada na atividade Não, ostensiva. protegidas, Bernardo, e mais, mas sem ser boicotadas. Eu vejo, por exemplo, Não, aqui no meu bairro, a comandante atual da companhia do policiamento militar é uma mulher. A sua antecessora era uma mulher, a major, tanto a major sim, quanto a outra. E todo mundo sim, obedece, todo mundo cumpre a ordem, cumpre sim, a hierarquia, mas ela está lá administrativo. Ela mesma, uma palestra disse claro, pra gente, olha, não tem o pessoal do policiamento especial, do policiamento tático, que é o pessoal mais, a abordagem mais direta e tal, o pessoal que lida com situações mais de perigo, mais violentas. Né? sim, E essas, sim, sem dúvida. pelo tipo de treinamento, E, e aí você vê que a gente entra pelas narrativas, né? As pessoas deixam de analisar
A feminista, por exemplo, ela pode analisar a corporação e ver que a predominância de mulheres na área administrativa é capaz de ela intuir com esse dado que existe uma discriminação, quando não é nada disso. As mulheres têm a opção, sim. Muitas vezes, o próprio movimento feminista, ele ignora as escolhas das mulheres, porque ele quer impor às mulheres o que deve ser feito. Ignora a autonomia feminina. O movimento, eu gosto muito do termo de um autor baiano, lançou um livro recentemente muito interessante, que é sobre esses movimentos identitários, que é o relativismo pós-moderno. Estou com ele na mão aqui. Sim. Relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária. Do Risério. Antônio Risério, sim. E ele fala sobre isso. Isso é fascismo. Você impor às pessoas um homem com uma história de esquerda, como elas devem pensar. Um homem com história de esquerda. O Rosério é um pensador. Sim, ainda isso, exatamente. Mas eu disse isso a ele pessoalmente, fui no lançamento do livro, e disse a ele como ele foi orgulhoso, ou como ele foi corajoso Sim. de fazer esse enfrentamento, porque ele é de um ambiente acadêmico, de um ambiente sociopolítico totalmente de esquerda. Então, como é que esse homem se desgarra desse movimento identitário e dá a cara para bater dessa forma, enfrentando as hienas, né? Porque a esquerda, a gente sabe, né? A esquerda, praticamente, ela, do ponto de vista econômico, ela se esfacelou de tal forma que ela agora está agarrada a essa tábua de salvação dos movimentos identitários. E ele, com total coragem, independência, ele não se submeteu e enfrentou. Ele foi honesto intelectualmente, porque apesar de ser um homem de esquerda, ele está percebendo como intelectual que ele está percebendo que isso é um movimento fascista, sim, porque tudo que você impõe autoridade e diz como as pessoas devem pensar é fascismo, é autoritarismo. Sim. E ele foi muito feliz nessa colocação. Eu vou mais longe, a questão feminista do Ocidente, né? Foi o Ocidente, por exemplo, que defendeu, isso foi difícil, foi uma conquista, nas Olimpíadas, por exemplo, que a todas as modalidades masculinas correspondesse o mesmo número de medalhas femininas. Sim. Eu sempre fui a favor disso, desde pequeno. Quando eu era pequeno não era assim ainda. Eu dizia, poxa, isso é injusto. Alguns esportes mulheres não participaram. Se tem medalha de ouro para futebol masculino, tem que ter medalha de ouro para futebol feminino. Lógico, esporte não tem sexo, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Não faz o menor sentido isso. Agora, o que eu seria contra, e isso está dando uma briga na Inglaterra por causa disso, o que eu seria contra? Eu seria contra você chegar e dizer, bom, então vamos colocar os times de futebol, joga todo mundo junto. Misto. Pode ser misto e coisa e tal. Pô, o time de vôlei, vamos botar aí. Não dá, gente. Não, isso seria injusto. Seria injusto com as mulheres, porque vai submetê-las a risco, né? Exatamente. A diferença física, a diferença de hormônios, né? Mas sim. vem o pós-modernismo. Quem é o papa do pós-modernismo? É Derrida. Derrida, quando o Sokal, que é um cientista, o criticou, Sokal é um cientista de esquerda, inclusive, né? Sim. O criticou, ele disse, não, a ciência é só um discurso. Quando a ciência está com a tese dele, bom, aí a ciência é a religião pura, né? A nova religião. Sim. Aí vem aquela coisa, o cientista falou, o caso do aquecimento global que você também estava falando. Os cientistas chegaram a um consenso e quem não respeita. Consenso científico. Quem não respeita esse consenso é um ignorante, tem que ser executado, tem que ser enforcado, tem que ser tirado do debate, tem que ser preso, tem que ser humilhado. Essa pessoa é algo a ser excluído. É bem tribalista isso, né? Porque nas tribos é assim, né? Ele vira um pária, então ele tem que ir embora. O consenso científico, para mim, é algo assemelhado a um fascismo também. Sim, claro. Mas veja bem, quando a ciência tem algo a dizer, como no caso dessas diferenças, a ciência diz, agora teve esse caso, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então homens, desde que se declarem mulheres, podem jogar num time de vôlei feminino. Podem jogar num time de futebol feminino. Certo? Sim. É um absurdo. Porque é autodeclaração. Aí veio o Derrida dizer, não, ciência é só um discurso. É óbvio que não é só discurso.
Eu quero. Não. E aí as feministas estão É, dizendo isso agora na Inglaterra e estão sendo perseguidas pela mídia de uma maneira absolutamente brutal. São xingadas de reacionárias, de discriminatórias, de tudo isso, gente. Então é aquela coisa. Eu não conheço uma mulher real, de verdade, que queira compartilhar um banheiro com um homem. E que aceite a ideia de que esse homem entra naquele banheiro porque ele se acha mulher. é, quem é uma ativista muito forte nessa área aí, que é muito interessante, é a Ana Paula, né? Sim, Ana Paula Henkel, ela fala bastante sobre isso, estudiosa sobre o tema, inclusive, e sobre isso, isso é de alguma forma assim, en passant, é tratada nesse livro também, no Nadando Contra a Corrente, e é interessante a gente perceber o seguinte, olha, essa tese de que mulheres trans, homens trans, sei lá o que, podem competir reciprocamente nas competições do outro lado, né, digamos assim, essa tese ela é tão frágil que a gente consegue desconstruir ela com o contra-exemplo. Basta o contra-exemplo. Sabe como? É muito comum a gente perceber homens que se transformaram em mulheres quererem competir com mulheres, mas você jamais viu o contrário. é difícil. Não, agora deixar claro. Basta isso para destruir. Eu gosto de deixar claro, Bernardo, até pra gente não ser acusado do que a gente não é. Tá? Eu sou autor de vários livros, eu tenho livros de. Tem um dicionário de fetiches, por exemplo, que eu trato desses temas. Eu trato do BDSM, por exemplo, bondade, dominação e sadomasoquismo, e trato de uma Sim. maneira elogiosa, inclusive, não tem discriminação nenhuma. E eu vejo no Ocidente, a história do Ocidente, o meu livro, Evangelho segundo a Filosofia, eu descrevo isso, como o Ocidente criou até uma homonormatividade. Falo hoje da heteronormatividade. A sociedade grega era uma sociedade homonormativa. Sim. Em Bizâncio, essa transexualidade ela era comum e se fazia na época, na época com o eunuco, né? Você te retirava os Sim, sim. testículos. Mas isso era visto como uma coisa normal. E A essas gente chegou pessoas, a conversar sobre isso uma eram vez, eu lembro. respeitadas. Essas pessoas eram altamente Sim, respeitadas. sim. Na Idade Média, que fala horrores, que é a Idade das Trevas, na Idade Média era incentivado o gineceu, o lesbianismo era incentivado. A gente conversou uma vez sobre isso. Eu lembro que você me falou. Isso é do Ocidente, gente. Aí o cara É, diz, mas tem uma tribo lá no Himalaia. fica Tá, fica procurando. procurando, vá para pegar a sociedade hindu, pegar, o É, budismo é bonito, vá para Tailândia ver como é que o budismo é bonito na Tailândia, é, vá para é, Mianmar ver como é que eles tratam quem não é budista, pois é. entendeu? Fica inventando uma coisinha o bom e o belo reside aqui. É, Ah, é, 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 tem Confúcio é bonzinho. Confúcio é um dualista, pobre em filosofia. Eu é, contesto, eu desconstruo o que ele diz. É muito fácil. Agora, o monismo cristão, não. Aí sim, realmente, você vai ver que é uma filosofia que traz toda essa carga de Heráclito, da filosofia grega, da filosofia romana. sim, E sim, depois eles fizeram com Santo essa Agostinho. junção, né? Eles Sim, gostam da subjetividade. Eles gostam é, de viver a vida subjetivamente, das individualidades. é Mas, fantástico, é mas fantástico. Hum. Hannah Arendt denuncia. Quem inventou isso foi Santo Agostinho. Não existia a filosofia da subjetividade no Oriente. Quem inventou foi no Ocidente, foi Santo Agostinho, cristão. Isso, isso. O mesmo que criou o pecado original, a teoria do pecado original, tal como nós conhecemos. É, Então, essa agressão contra o Ocidente, essa militância contra o Ocidente, ela é completamente incoerente, ela não tem a burra, menor burra. correlação histórica. E eu falo isso Burra, muito tranquilamente. burra. Você disse que o Risério tem uma convivência com a esquerda. Eu tenho uma história com a esquerda. Eu fui comunista do PCB. Claro, isso é uma espécie de conservadorismo da época, porque era pró-Moscou. Era muito confortável, né, viver com o ouro de Moscou, que não era tanto ouro assim, mas tinha, né, tinha seus suportes. Mas muita gente fez esse percurso, né? Não, Muita claro, gente não, fez. mas mesmo depois que eu me tornei conservador, que eu me senti conservador, eu participei, por exemplo, do Conselho Estadual de Cultura, tem uma maioria de progressistas lá, vamos chamar assim, de Sim, pessoas altamente respeitadas, eu respeito eles me respeitam. Eu tive uma conversa agora com dois deles agora, esses dias, essa semana gravada aqui, com o maior respeito, com o maior carinho, certo? Com discordâncias de ideias, sim,
Entendeu? Sim. Mas essa diversidade, essa convivência com a diversidade ocidental, me acho uma sociedade histórica, antes do Ocidente, antes do contato com o Ocidente, que aceitasse diversidade de ideias. Não encontra, eu desafio a É. encontrar. Isso, essa esquerda identitária, eu noto que ela não é muito bem vista, até pela própria esquerda tradicional mesmo. Não, Eles até porque ela está não acabando. engolem muito isso. Não, É, ela tá acabando com o apelo eleitoral da esquerda. é, é, Mark Lilla, que é um cara de esquerda, um pensador de esquerda, um excelente, eu adoro os artigos dele no New York Times, né? Adoro, ele sim, escreve muito bem. Que há pensadores de é, esquerda que escrevem muito bem. Eu não estou dizendo assim, sim. todo esquerdista é um idiota. Não. O cara pode ser de Não, não, esquerda. O próprio ele é muito Sokal. citado, inclusive pela própria direita. Exatamente. Então, o que o Mark Lilla diz? Vocês estão acabando com a gente. É. Por quê? Porque vocês estão defendendo um individualismo extremo, particularíssimo. Hã? Cada vez mais particular, cada Mas vez é mais. esquecer completamente a classe trabalhadora. Vocês É, perdem para o chão de fábrica, porque o Trump vai lá dizer. Tá, eu sempre disse que o Trump está errado dizer. Eu sou contra o protecionismo. Sou liberal em economia. O Trump vai sim, lá para o chão de fábrica. E o Ohio, por que o Trump ganhou o Ohio? Que é o chamado Estado Pedro. Porque o Ohio tem muita fábrica. sim. Ele vai lá e diz, não, eu vou sobretaxar o aço da China. Aqui É no verdade, Brasil. é. Conseguiu pegar esse liame do operariado, Para né? manter seu E a esquerda emprego. perdeu. É? A esquerda vai dizer o quê para os caras? Olha, aqueles gordão bebedor de cerveja, olha, vocês têm que respeitar a diversidade. Na É, cara da esquerda. é, é. É verdade, é verdade. Isso é ridículo, claro, mas isso não é de hoje. Tá? Essa coisa, esse exotismo, né? Pra você ter uma ideia, eles pegam o que tiver na mão. A Revolução Francesa, né? A gente sabe os ideais do Robespierre, dos jacobinos, né? Eles começam aquela. O apelo deles, tudo em política é reativo. Isso até os grandes pensadores de esquerda comunistas já concordaram comigo. A política é reativa. Verdade. Você está muito mais preocupado com que o cara pode ferrar com a vida da gente. O próprio conservadorismo é isso, né? O João Pereira Coutinho tem uma frase É. muito boa sobre isso. Que diz, não, eu detesto política. Pô, quem gosta? Eu queria uma vida sem que a política, eu queria viver sem a política. Mas Tem isso, esses caras vivem ameaçando acabar com a minha vida, acabar vão com a minha dominar a liberdade. gente. Perfeito. Eles querem acabar com o desfrute no meu trabalho, eles querem acabar com as minhas conquistas, eles querem me proibir de falar. Isso. Aí Certo? você reage. Então, eles me obrigam a entrar na política, eu não quero entrar na política. Eu mesmo, o Aurélio Schomer, eu detesto política. Quem conhece Eu meus também. livros sabe que eu detesto viver por política, ainda mais esse reme-reme, essa coisa de ficar discutindo toda hora, esse fla-flu. Isso é Sim, sim, detestável. sim. Mas a Toma gente. muito tempo da gente, É, né? É um porre, é um porre. mas o conservadorismo tem sua razão de ser e se fortalece, e o Mark Lilla identifica esse fortalecimento do conservadorismo, porque ele é uma reação legítima a isso. Sim. Né? Ele é uma reação legítima e esperada a isso. Nós não vamos É, comprometer todas as nossas conquistas. O Ocidente é uma flor na história da humanidade. Quem conhece a com história da certeza. humanidade sabe que o Ocidente fez um milagre incrível. E essa coisa, eu acabei de gravar um vídeo ontem também de história do Brasil, essa coisa de imperialismo, colonialismo, isso são ismos que não fazem sentido. Com certeza. Você espreme e não tem substância. São parte da história, né, Aurélio? É a história, ela não pode mais ser reescrita, ela já aconteceu, é isso aí, pronto, acabou, não adianta a gente ficar querendo voltar no tempo. A respeito disso que você está falando, eu li até esse livro recentemente aqui, que é o lado Certo da História, de Ben Shapiro. Sim. O grande mérito desse livro, para mim, é que ele consegue fazer esse apanhado, isso que você está falando mesmo agora aí, da história do Ocidente, ele faz esse apanhado de uma forma sintética, assim, trazendo todos os filósofos da antiguidade, do período medieval, e entrando pelos modernos, e sempre fazendo essa aliança, juntando, né, as questões do direito romano com a filosofia grega, e também os ideais judaico-cristãos, etc. Então ele faz isso muito bem, de uma forma sintética, sem ficar muito pesado. Então, assim, até para as pessoas que querem começar, e as pessoas que estão assistindo aqui eventualmente a sua live, podem se interessar por esse tema que a gente está abordando aqui meio assim, en Não. passant. Esse Recomendações de livro já livros fica aí são recomendado. bem-vindas.
recomendações de livros são sempre bem-vindas, né? Pronto, E pronto. Esse livro aí é até muito bom. eu aproveito o gancho, viu, Bernardo, para dizer que você se tornou uma unanimidade no conservadorismo baiano, entre os conservadores baianos. É um cara extremamente admirado por sua ponderação, por ser uma pessoa que xinga ninguém, né, que não entra por esse lado, e pela liderança que você exerce e pela iniciativa de criar, depois a gente vai falar disso, se você quiser falar agora, o Instituto Antônio Lacerda, que é justamente, a gente sabe, você sempre deixou isso claro, que é um lugar que proporcionasse estudos, que é essa possibilidade da gente ter uma formação para os conservadores, para o conservador não sair dizendo besteira, né? Porque lá tá, Exatamente. o esquerdista ele passa o dia lá na faculdade levando a doutrinação lá, pegando o pós-modernismo todo, a cartilha toda, né? A pré, O é, papagaio está prontinho para é, dizer tudo, mesmo que ele não entenda, mas ele diz tudo. Já o conservador, ele vivencia a prática, ele conhece bem, mas no discurso, no tete a tete, nessa conversa, carece de fundamentação teórica. Eu digo sempre isso, você precisa ter fundamentação teórica para você discutir. E outra coisa, como nós, conservadores, não temos propriamente uma ideologia, basicamente o que nós temos que entender é a filosofia deles e para fazer a desconstrução. Você, basicamente é um processo de rebater. Vai rebater. Agora, para rebater, precisa conhecer muito bem. Precisa conhecer o que é o marxismo, o que é o pós-marxismo, o que sim, a gente chama habitualmente de marxismo cultural, marxismo ocidental, aquela coisa toda. Precisa conhecer a escola de Frankfurt, precisa conhecer Antônio Gramsci, precisa conhecer uma série de teóricos marxistas que vão lhe dar esse suporte para você discutir com o pessoal. Porque, oh, inclusive, eu lembro que assim, uma das primeiras coisas que eu fiz, não vou recomendar isso a ninguém, porque eu acho que nem todo mundo tem esse tempo disponível e nem sei se todo mundo tem essa vontade, mas uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu percebi que o embate, eu não conseguiria vencer o embate se eu não conhecesse bem, foi pegar o Capital e o Manifesto Comunista e ler. Entendeu? Eu li os dois. O Manifesto Comunista é um livro ridículo, para ser bem sincero. sim. Muito diferente do Capital, que é um livro denso, robusto, um livro de pesada sociologia, filosofia e economia, né? Tudo muito bem imbricado, construído por um cara genial que era Karl Marx. Então a gente não pode É desconsiderar isso, não genial, pode mas sair xingando sem entender. genial, mas agora vamos botar os pingos nos is, né? Porque eu sempre digo, racismo, por exemplo, é ignorância. Racismo é alta ignorância. Claro. Isso já está provado pela ciência, pela biologia. É, Preto no branco, certo? A questão diz assim, ó, tá aqui. É isso mesmo, não existe diferença nenhuma por conta do concordo, fenótipo, por causa por claro, conta da genética, do marcador genético. lógico, Tá? lógico. E aí tinha um cidadão que dizia, tipo, no século XIX isso era mais comum, mas que dizia que realmente esses povos aí não, são uma espécie de subhumanidade. E esse cara era Marx. Sim, 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 sim. Não, A gente sabe disso. A gente sabe disso. Montesquieu, que é um dos ideólogos da Revolução, do que viria a ser a Revolução Francesa, ele dizia que, né, Deus, na sua sabedoria, não colocaria uma alma num corpo negro. É. Isso é completamente abjeto. Os revolucionários russos também eram todos, né, racistas, também a gente sabe disso. A gente sabe, por exemplo, que o próprio Trotsky, ele teve dificuldade grande de ascender dentro do partido dos bolcheviques por ser de origem judaica. Sim. Tem isso também, que às vezes é pouco falado. Então, eles são assim, a gente sabe dos casos de fuzilamento de negros e gays por Che Guevara na Revolução Cubana. Uhum. Então, os casos são inúmeros, né? Com certeza. Mas, assim, o que eu quis dizer é o seguinte: a teoria criada por Marx, ela não é algo assim ridículo, né? Como algumas pessoas tentam vender. Não é isso. É uma teoria que tem uma certa sofisticação, sim, muito bem elaborada em termos de filosofia, com a questão da dialética, a dialética hegeliana e a questão também econômica, com uma, uma, uma relação direta com o valor e preço
ligado ao trabalho, né? O trabalho como Uhum. resultado disso. Sim. Então tem uma construção, né? Que é o desenvolvimento da ideia original de Adam Smith. Adam Smith é o primeiro a propor o valor do trabalho, né? Sim, sim, sim. Essa questão Perfeito. da mais-valia, basicamente, vem de ele, embora o Adam Smith não tenha usado esse termo, ele quis dizer isso, né? O Dentro da formação interessante do é que mercado. Marx ele consegue, na concepção dele, desconsiderar por completo que dentro daquela organização, que seria uma empresa, uma Sim, indústria, ele consegue simplesmente eliminar o trabalho do que hoje a gente chama de empresário, que no tempo dele ele chamava de industriário, é. e mais E, especificamente de e, capitalista, e né? Esse a termo questão surge do com risco, ele. exatamente, a questão do risco também, né? E o do Claro risco, que. ele elimina fatores que são Não, preponderantes. A gente sabe, claro, claro. porque ele precisava fazer isso. A obra Sim. dele foi uma obra de encomenda É. Porque por Engels. eu gosto muito do Nietzsche nesse ponto, né? Porque o Nietzsche diz que os alemães, a filosofia alemã, a partir de Kant, principalmente, ela é embusteira, né? O Kant é um embusteiro clássico. É um bom sujeito. Um Sim, sujeito. Rapaz, o Kant era adorável, né? Um jogador de bilhar, um bom contador de histórias. O cara que você convidaria para jantar tranquilamente. Mas, viveu na mesma cidade a vida toda, mas né? os erros de Kant, certo, são terríveis, né? Aquele otimismo. E deu em Hegel, deu no histórico. Quer dizer, Kant era contemporâneo não, Schopenhauer é contemporâneo de Hegel, desculpa. Sim, Mas deu no marxismo, deu em Marx, porque o Marx vai assumir a história do historicismo. Isso é, já estava ensaiado em Kant e Marx vai assumir isso do historicismo. Então, no isso. historicismo, ele tinha que vender a ideia de etapas. É, O que é. pouca gente se dá conta na esquerda As revoluções, né? o que pouca gente se dá conta na esquerda, isso vale muito para o Brasil e para a América Latina, é que o Marx dizia que o capitalismo tinha que atingir um alto grau de desenvolvimento e de abundância e tal, para que fosse possível o socialismo. Uma vez eu Sim, encontrei um deputado do PCdoB, que é meu amigo, super amigo, assim, de bater papo também, uma pessoa extremamente agradável. E disse: olha, na China vocês estão colocando a receita marxista em prática, né? Mais uns 100 anos dessa toada de crescimento e vocês chegam lá. é, é, Aí vocês podem fazer o socialismo de novo, né? Vai dar certo. é, Agora, é. o problema é acreditar. Eu meio que duvido que o pessoal vai querer, depois dessa É, prosperidade toda. porque ele próprio dizia isso, os pós-marxistas diziam isso também, eles perceberam isso, que depois que o operariado ele atinge uma melhoria no patamar de vida dele, ele se aborguesa, né? É, Eles usavam esse termo, não é o aborguesamento. exatamente. Então ele passa a ter uma visão realmente de mundo liberal burguesa. Ele não quer mais aquela, não pensa mais em revolução. Ele, na verdade, ele descobre o que é bom da vida, é o que é trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma vida mais confortável, poder dar uma educação boa para o filho, melhorar a cada geração, o seu filho ser melhor que você, o seu neto ser melhor que seu filho. Então as pessoas vão percebendo que isso é possível dentro de uma economia liberal burguesa e gostam da ideia. É. Então é impossível isso, é uma total loucura. E Marx ele errou em absolutamente todas as predições dele. Essa que você citou é mais uma delas. Sim. Ele, ele errou em E a todas. questão da propriedade privada também. Você é contra a propriedade privada até que você tenha uma. Sim, lógico. Aí você descobre o que é isso. O valor de ter, É, de é. conquistar, o valor da conquista. E uma coisa que eu tenho dito também, eu sempre citando Duby nesse ponto, e isso é uma conquista do cristianismo, uma conquista fantástica do cristianismo, que é completamente inaugural na história, que é o valor da propriedade privada do segredo. Ser dono do Interessante. seu segredo. Sim, Isso é uma conquista de não pequena monta na história da humanidade. E uma verdade. conquista que foi possível no Ocidente por, por, por filósofos que reinterpretaram o cristianismo e propuseram isso. Sim, muito E interessante, isso, é. É. isso vem aí você tem a formação da família uninuclear, que é um modelo de extremo sucesso, e como Sim, decorrência uma valorização da questão da propriedade privada. Os germânicos, por exemplo, as tribos germânicas não tinham propriedade privada, era toda comunal, como é a é. maior parte da história. Por,
E, Por isso que tem alguns discursos de Hitler e tem uma entrevista dele, se eu não me engano, já era para uma revista americana famosa, não lembro agora qual, mas tem uma entrevista dele muito clara, essa é a discussão que vira e mexe, essa discussão retorna, se o nazismo era socialista, se era de esquerda, de direita, sei lá o que for, ele fala claramente, nós não somos marxistas, nós queremos o verdadeiro comunismo, que é o comunismo das comunidades primitivas germânicas, sim. que é isso que você falou aí agora. Ele adota Ele queria isso. até elementos da religião nórdica, né? Sim. Enfim, mas aí depois ele faz uma guinada nisso, pra deixar ser claro com a história, inclusive a Noite das Facas Longas é para eliminar certas ideologias que queriam levar isso mais a sério também. Também ele teve uma questão tática, né, no Partido Nazista para chegar ao poder, e uma vez chegado ao poder ele elimina isso, e ele até tem um banqueiro lá que vai fazer a revolução dele. Vai fazer a evolução, e aí ele vai ter que contar com a belíssima estrutura, que era uma belíssima estrutura, do empresariado alemão, empresariado industrial alemão, que tem até hoje, né, esse caráter de inovação, a precisão, né, a Alemanha até hoje é fabricante de tecnologia de máquinas. Né? Sim, o fascismo passou por isso também, né? Foi nesse aspecto bem parecido, né? Exato. Na Itália, lá, o fascismo é um pouco mais burro, né? Porque o Mussolini não conseguiu grande crescimento econômico para a Itália. O Norte conseguiu um pouco mais. Eu acho, o Mussolini sim tinha tido uma militância como comunista, ele chegou a ser preso em Genebra, na juventude, como militante socialista mesmo. Ele era seguidor de... esqueci o nome agora, mas era um socialista. Sim, era um socialista. E aí ele vai... A própria ideia do fascismo é baseada no fácil, né? Fácil, em italiano. Fácil. É o feixe, né? Que é todo mundo junto. É coletivista. Coletivismo. E Mussolini fez uma coisa que, do ponto de vista do cristianismo, por mais que as pessoas pudessem... que ele tivesse essa concordata com a Igreja Católica, porque os italianos eram todos católicos, que foi uma barbaridade que ninguém fez na história, que foi submeter a Etiópia. Né? Isso aí foi uma coisa bárbara, completamente. Uma estupidez que ninguém fez. A Etiópia nunca antes foi colônia de quem quer ser. Teve um momento na África que todos os cantos da África eram colônias, menos a Etiópia. Porque a Etiópia, no Congresso de Berlim, foi convidada. Se vocês querem colonizar alguma coisa, vocês querem ocupar, vocês têm direito, vocês são um reino cristão, a gente reconhece, embora o cristianismo muito diferente, não muito diferente, diferente em muitos aspectos do cristianismo ocidental, mas respeitado como tal. Aquela sociedade que depois foi deposta, né, por incrível que pareça, pelo Mengistu, né, que era um marxista. E que levou uma grande fome na Etiópia, um negócio brutal. Né? Teve que sair fugido da Etiópia, foi ele que provocou, com apoio soviético, né? Toda aquela desgraceira. A história, né? Tem aquele livro Negro do Comunismo, que você já deve ter visto, a história da experiência do socialismo realmente existente no século XX, é uma história de atrocidades brutais. E eu diria até na acepção do Roberto da Mata, que é um pensador brasileiro que eu gosto muito, que na verdade o socialismo marxista, leninista, ele é uma volta da aristocracia. Ele é retroativo. Como o pós-modernismo é uma retro-utopia, o socialismo também é uma retro-utopia. Né? Mas é a velha tirania. Aqueles imperadores chineses mais brutais, mais autoritários, mais totalitários, faziam exatamente isso. Tudo é do Estado, vocês vão trabalhar para o Estado, todas as terras são do Estado, todas as fábricas são do Estado, todos os comércios são do Estado, e tudo que houver de excedente pertence a mim e a quem eu nomear, e a minha nomenclatura. A União Soviética é rigorosamente isso, nada diferente disso. Depois você vê que realmente existe o conservadorismo dentro do socialismo. Por exemplo, eu li agora um livro recente. Sem dúvida. Robert Michels. A União Soviética é exatamente isso. Exatamente. Ele fala dos partidos políticos. Eu fui do PCB do tempo que a gente chegava, não.
morreu o Chernenko aqui, assumiu o Andropov. O Andropov é um cara muito legal. Você tinha que, você fazia isso. todo aquele conservadorismo, tudo aquilo, você tinha que manter aquele sistema e dizer que o sistema era É, bom. Tava tudo bem. tudo depois que você revolucionou, depois, tudo que vem depois é conservadorismo, não tem jeito, né? Exato. São questões lógicas. É, o, Ô, Aurélio, bom, assim, só para dar prosseguimento aqui, para sim, fazer a esse questão do livro, panorama, desculpa aí. aí Eu te, tem essa questão feminista, que eu já abordei aqui, questão salarial, aí temos ainda a questão do trabalho tanto, como eu falei, horas extras, adicional noturno, os homens trabalham mais em trabalhos perigosos e insalubres também, há um predomínio absoluto dos homens, tanto assim que os homens, eles sofrem 3 vezes mais acidentes que as mulheres, falo de acidentes de trabalho especificamente, né? Então há um reflexo em todas essas atividades e gera, sim, vai gerar, normalmente, não há surpresa nisso, o trabalho perigoso, ele dá um adicional de 30% para quem trabalha nele, e o trabalho insalubre, ele vai de 20% a 40%. Então, não há como não haver reflexo salarial se existe essa diferença entre homens e mulheres. Você vê, trabalho, por exemplo, em eletricidade, postes de alta tensão, trabalhos em minas, sim. garis, todas essas atividades que envolvem risco, predominantemente exercida pelos homens. E É, aí, as feministas, como um passe de mágica, querem que as mulheres ganhem o mesmo salário dos homens. não, Então, se você pensar assim, você como procurador de trabalho, que ela ganha para a mesma função, no serviço público é assim, por exemplo, tá? Se você for mas isso, auditor, entrou no nível tal, seja claro, homem, seja mulher, mas você vai igual isso, igual. isso, Um isso, isso juiz, está uma juiz, fora de né? debate. Exatamente. Isso Então, está fora de debate. isso está Eu falo assim, garantido. só mesmo do salário. Por que A que há uma massa equidade. salarial maior do homem? Justamente por isso, Não, porque exato. existem essas Mas atividades que são vamos mais deixar claro, exercidas. Bernardo, que nem as empresas também, como serviço público, elas não pegam e dizem, bom, você aqui é gerente dessa área, aquele é o gerente da outra área, as áreas são equivalentes, um é homem, outra é mulher, eles vão ganhar o mesmo salário. Eles nem podem fazer isso Para a porque mesma carga. a lei vedando isso, né? A lei estabelece Exatamente. que não pode existir discriminação salarial. Exatamente, e não há, né, para os mesmos cargos. Agora, claro, É. você não tem como dizer, bom, na Noruega tentaram isso, foi um fracasso completo. Né? Mas é curioso como eles, a despeito disso que você acabou de falar, que é uma verdade, não pode existir diferença salarial para as mesmas funções, a despeito disso, eles continuam vendendo essa falácia, essa ideia, né, de que homens ganham mais que mulheres. Sim, Entendeu? Uma coisa é a gente analisar um dado absoluto, outra coisa é a gente analisar um dado relativo. Homens ganham mais que mulheres de forma absoluta? Sim. De forma relativa, existe diferença salarial? não. Não. A gente tem que analisar o dado relativo. Quando uma pessoa trabalha mais que outra, por mais horas, ou se ela trabalha à noite, dando plantão, ou se ela trabalha em regime insalubre ou perigoso, isso gera mais salário. E Sim. é nessas atividades que existe uma predominância dos homens ganhando maiores salários. É isso que a gente precisa deixar bem claro. Lógico, lógico. É uma coisa, é um dado circunstancial. E é circunstancial é E baseado em várias circunstâncias, né? Como você sim, falou, sim. E aí, assim, esse tipo de situação específica foi que me moveu a escrever esse trabalho. Então, por exemplo, eu abordo questões relativas, por exemplo, a polícia e racismo no livro. sim. Existe esse mito de que a polícia ela é genocida em relação à raça negra, né? Digamos assim. Eu Isso é uma não gosto de verdade? usar o termo raça, ao fenótipo Os negro. negros. É, ao fenótipo Pois negro. é, que seja. Sim, Bom, sim, sim, sim. então, Só para a gente isso, situar. isso existe, né? Então, isso não existe. Por que isso não existe? Porque o que há no Brasil, na verdade, aí, como você pega um estado como a Bahia, por exemplo, ou Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Sim, a Bahia principalmente. A Bahia é a maior e principalmente concentração. Bahia, e até Rio de Janeiro e Minas Gerais, em algumas É, proporções também, o que a gente percebe é que existe uma grande quantidade de pessoas negras e que vem desse histórico que nós temos da época da colônia de
que foram escravizadas. E que nunca houve uma verdadeira transição, nunca houve uma absorção dessas pessoas na sociedade, né? Em Sim. termos de Até porque educação, nós passamos, né? né? De saúde, de O, profissão. os nossos queridos positivistas no final do século XIX, eu digo isso no meu livro e tal, eles inventaram o tal do racismo científico, né? Científico entre aspas, né? E Sim, aí criaram toda essa discriminação. Houve uma regressão terrível na questão do racismo isso, no fim do século XIX, e isso prejudicou muito a inserção do afrodescendente, podemos perfeito, chamar assim, no mercado de trabalho. Com a isso. concorrência da nova imigração, que houve uma explosão da nova imigração, e essa preferência pelo imigrante, eu demonstro isso no meu livro, o caboclo também sofreu. Muito, Porque em São alijado Paulo, do. porque em São Paulo você podia ser branco, mas se você fosse caboclo, Uhum, o cara dava emprego pro italiano, porque o italiano tinha fama de trabalhador. isso, Né? isso. E É criou a fama. verdade. E não era verdade, mas criou a fama Não, é verdade o assim fato, como havia o o fato foi racismo, esse e mesmo. há o racismo E subjacente não mais, é. mais uma vez, os negros foram alijados do processo. Exatamente, por racismo, por preconceito. É, Não vou, eu é. jamais negaria o racismo, é uma ignorância, mas é um fato real. Né? Não, claro que não. Mas Exato. assim, É, é a, daí a gente colocar que a situação que as pessoas são mortas em exatamente, razão que a da polícia cor da militar, pele, que a polícia aí é uma militar, distância muito grande. exatamente, que a polícia militar deliberadamente quer Pois fazer é. um extermínio, um Então, genocídio. e aí, como é que a gente faz a constatação de que isso é um fato também falacioso? Então, a gente pega, por exemplo, uma questão estatística probabilística. Se você tem uma favela em Salvador com 90% de negros, e, logicamente, nas favelas, na comunidade mais pobre, as pessoas estão mais ligadas ao crime, naturalmente, pelas mesmas razões que a gente acabou de falar agora, por essas pessoas não estarem inseridas na sociedade propriamente dita, é lógico que qualquer confronto que exista com a polícia, a quem em tese vai ser mais atingido com isso será a população negra. Entendeu? Se você vai, por exemplo, para estados como Santa Catarina, essa situação já não existe. Já é diferente. Você vai ver que no enfrentamento da polícia com marginais, não vão morrer negros, vão morrer brancos, Sim, que é um agora, estado com 90% da população branca. Bernardo, sem discordar da sua tese, eu queria propor uma espécie de outra tese aqui. Existe um problema sério no mundo inteiro, nos Estados Unidos é muito sério. Por que nos Estados Unidos a proporção da população carcerária é maior afrodescendente do que na proporção geral da população? Como acontece no Brasil. Isso eu abordo também no livro. Tá. A minha tese é a seguinte: você permite que certas áreas sejam dominadas por máfias, seja milícia, seja tráfico. Uma máfia determina certa área. Aquela população que está vivendo ali dentro é refém. O mafioso não é mafioso porque é pobre. Vamos parar com esse preconceito contra o pobre. Claro, O pobre tem valores, lógico. às vezes valores até melhores. Eu diria até que Sim, o pobre brasileiro tradicional, o valor da nossa gente, ela pode ter só lá o Bolsa Família, mas ela não admite roubo, não admite estupro, lógico. tem valores. Tá? Não vai cometer o crime, mesmo que esteja com fome, a não ser aquele caso, né, que a gente tratou do furto famélico, que é um caso raríssimo, né, cada vez mais com raro. certeza. Né? Então, essa população fica refém dessa máfia e há um enfrentamento entre o Estado e esse para-Estado. E esse Sim, para-Estado, ele é mais comum, ele se difunde, aqui em Salvador é tipicamente isso, nessas localidades que por conta de um racismo histórico, estruturante, que vai determinar uma diferença de renda, de oportunidades até de estudo, de escolarização, vão estar concentrados nessas localidades. Então, são vítimas dessa circunstância de que você tem uma máfia. E isso também gera uma cultura, né? Nos Estados Unidos isso é muito comum, a questão das gangues, da cultura, que agora está entre os latinos também, com as maras, né? Nos Estados Unidos isso é um problema seríssimo das máfias salvadorenhas, hondurenhas, mexicanas. uhum, Lá também tem esse problema com os latinos. Então essas questões são conjunturais, elas não são uma decisão da Polícia Militar, até porque a Polícia Militar
tem coronéis negros, né? Tem Não, e coronel, grande parte é negra, né? Eu até falo disso no livro também. Não faria o menor sentido isso. Não, não... sim, É, incluindo os por outra comandantes. questão. Não é uma É, coisa. infelizmente, pelas razões que a gente já abordou aqui algumas vezes, existe essa situação de as comunidades mais vulneráveis serem predominantemente negras. Mas se isso é verdade para a Bahia, para estados do Nordeste em geral, isso não vai ser uma verdade, por exemplo, em Tocantins, isso não vai ser uma verdade em Curitiba, no Paraná, isso não vai ser uma verdade em Santa Catarina, Sim. E que são mesmo, e estados mesmo, que já têm uma característica completamente diferente da nossa. Então, não faria sentido. Se existisse, de fato, a ação deliberada para eliminar o negro, para atingir uma raça específica, seja lá o que for, isso aconteceria de forma disseminada no Brasil todo. Isso não faz o menor sentido. E com relação à população carcerária, isso também, estatisticamente, eu provo no livro, não tem como fazer essa associação direta entre cor e, fenótipo e, e e, a- população carcerária. e encarceramento por essa mesma razão. Você vai para outros estados e você vê que a coisa é muito mais equilibrada, né? Aqui na Bahia, realmente, você tem uma predominância muito maior. Outros estados você não percebe isso. Então, é resultado dessa nossa herança ainda que nós carregamos, infelizmente, né? Que nós tivemos Nina Rodrigues, por exemplo, aqui, né? Que Nina Rodrigues teve lá seus méritos. Até tem um amigo que é pesquisador afrodescendente, disse, não, Nina teve seu mérito que ele descreveu as sociedades africanas, ele pesquisou sobre isso e tudo, resgatou o valor. Mas o Nina tinha tese, principalmente em relação ao parto, né? Ele dizia que o parto era quase como uma degeneração, né? A tese de que eles eram geneticamente propensos ao crime. Sim, isso aí é Gente, uma coisa que. isso é É, é, abjeto, é mas uma sabe, coisa brutal, e isso passou, infelizmente. é porque isso aí Então, mas eu acho. isso deve ser combatido, Bernardo, com informação. Claro, mas eu acho que isso é uma falha naquela coisa assim. Você, quando vai estudar os estatísticos, eles falam muito sobre isso. As pessoas não conseguem entender a diferença de casualidade para causalidade. Exatamente. Isso dá maior confusão. Ele faz uma associação imediata entre uma coisa e outra, sem examinar de fato se existe essa Relação, razão de fundo, né? E fica ali na superfície, faz uma análise extremamente rasteira da situação e essa associação imediata, não pode existir isso. Não é assim que se faz. Muito diferente, né? Causalidade é casualidade. Isso pode casualmente acontecer, não quer dizer que exista uma relação causal, é o, né? o, o absurdo da coisa, né? Que eu tenho um amigo que é o Fernando Conceição, ele tem o jeito dele e tal, sabe, um homem de esquerda, que foi do PT, muito tempo, professor universitário, que ele de repente se revoltou, ele era movimento negro, ele nasceu no Calabar, ele é um grande defensor do movimento negro. Como é o nome dele? Fernando Conceição. Eu acho que eu vi um vídeo dele Ele recentemente. tem vídeos no YouTube, eu acompanho também, muito bons os Eu vi um vídeos vídeo dele. dele, gostei muito, por Gostei sinal. muito, né? Ele hoje é odiado pela esquerda. Imagino, imagino. Certo? Porque ele. Cancelado, cancelado. Por quê? Porque ele defende o seguinte: vocês sequestraram o movimento negro para sua causa. E sua causa nada tem de defesa do negro. E eu acho É, muito interessante essa turma socialista pós-modernista, que o pós-modernismo é uma continuidade, né, dessa esquerda acadêmica, né? Passou por Frankfurt, passou por essa coisa toda. Quando eles foram poder no mundo inteiro, onde tinha metade isso. branca, a maioria branca, só teve governante branco. Em Cuba é um É, exemplo. é. E não teve. Ah, são feministas? Me diga uma chefe de Estado socialista que foi mulher. Não tem uma para mostrar. Nós do Nada. Ocidente temos Tati, temos até Dilma, por que não? Nós temos Pois é, mulher. pois é. Os Estados Unidos ainda não tem, mas eu acho que Tantas poderia ter. mulheres fortes no Ocidente, né? Mas lá, na parte socialista, não há exemplos, né? Não há exemplos. Onde eles implantaram o paraíso não tem mulher mandando. Não, É, não tem. E ainda assim conta
com a simpatia das mulheres, né? É, Inacreditável, né? e tem aquela coisa do É estudo do assédio, né? Mao Tse Tung que tinha doenças venéreas, sabe, todo mundo sabe disso, né? E ele mandava escolher as meninas mais belas e eram obrigadas a transar com ele. Tinha um harém permanente, de renovação Mare. permanente na China. E isso Sim. não foi só ele. Na União Soviética, a questão do sexo, a mulher jovem bonita, era uma moeda. É. É. Você tinha poder para isso. Até eu li recentemente que é um livro tratando sobre a questão do feminismo, e eles abordam isso, né? Como havia essa, acho que é o nome dela, Alessandra Kollontai, Ah, sim, que sim, falava sim, que sim, sim. no socialismo não iria acontecer jamais a prostituição, e na União Soviética Era existia só demais o a que prostituição. existia, era só o que existia. Pois Era uma é. coisa. É E está inacreditável. É presente, aquela coisa que a gente estava falando que tá antes aqui, quando a presente gente na começou sociedade a conversar sobre soviética. narrativas e verdades, né? Não, e que está presente na sociedade russa hoje. Né? É uma Sim, sociedade demais, russa demais. extremamente machista. Essa coisa do Putin querer matar gay e tal, aquela coisa toda, é típico É, da sociedade russa. é, E é. já era assim na União Soviética. Né? E tem coisas, tem histórias fantásticas do Partido Comunista Francês, né? Que a mulher, quando entrava no partido, tinha que jurar que não se divorciaria do homem. Hum, Salvo, ele podia trair ela com outra, ele não podia trair do não partido. separar. Não, se ele saísse do partido, ela podia separar. Entendi. É muito. É demais, né? É muita opressão, né? Só no capitalismo. Mas os opressores somos Olá. nós, né, Fernando? Pois é. Isso que eu acho mais. Tem aquele livro de Jordan Peterson, Peterson, né? A pronúncia. O 12 Regras para a Vida. Ele aborda muito essa questão de o quanto os homens contribuíram para o universo feminino, né? Nós que somos tão acusados injustamente de machismo, e ele lista lá uma cacetada de exemplos, né? De invenções, dentre elas a própria pílula anticoncepcional, Uhum. o absorvente feminino, uma série de invenções, todas, absolutamente todas, criadas por homens. Sim, Nenhuma criada por mulheres, nenhuma. sim. Então, ele fala sobre isso assim, de uma forma bem E não leve e tal, mas não porque interessante. fossem discriminadas, não porque fossem impedidas de criar. Né? É, Não existia essa pois. proibição, né? É. É isso. E aí passa até por aquilo que a gente falou, a própria revolução industrial e tecnológica, que permitiram até as próprias mulheres ingressarem no mercado de trabalho, coisa que antes era Não, quase e impossível. digo mais, o livre mercado trouxe outro benefício para as mulheres. As mulheres ganharam uma grande valorização no momento que elas passaram a ser consumidoras. Ah, sim, sem dúvida. Hum? É uma independência, né? Se você é consumidor, É, o liberalismo ele não vai ser nem racista nem feminista, porque não machista, porque ele interessa a todo consumidor. Ele não claro, interessa o fenótipo do consumidor, ele não interessa claro. o sexo do consumidor. Né? É, Hoje tem o Adam, um grande mercado para gays, né? De produtos para gays, é, para viagens para gays. o Adam E tá Smith, tudo o certo. Adam Smith era contra a escravidão porque ele era bonzinho, porque ele era, por quê? Porque ele sabia que era o mercado estava sendo perdido ali. Também, mas houve, aí eu falo no meu livro O Evangelho segundo a Filosofia, que houve um movimento popular de origem cristã e de Sim, inspiração cristã contra a sem, escravatura. sim, 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 Sem essa questão de interesse. Sim, sem se descurar disso aí, com certeza. atendia interesses, sim. E os interesses são É, legítimos em qualquer situação. claro, Ter interesses é legítimo. Nós temos que aprender a é, conviver com isso. Mas houve muita inspiração cristã, os movimentos cristãos do século XVIII, sim, sim, principalmente sim, sim. nos conservadores, né? Como Hannah More, Nos Wilberforce. Estados Unidos, inclusive, também, né? Sim, aquela coisa. O É. Nordeste dos Estados Unidos foi para a guerra, né? Para Inclusive, defender. inclusive pelos republicanos, né? E É, deixar isso bem claro, né? Que eram os republicanos que eram contrários sim, os democratas eram à escravidão. era a maioria concentrados no sul naquela época, depois No inverteu sul, né? isso. Isso. E no sul dos Estados Unidos continuou a discriminação depois, né? Sim, sim, sim. Muito forte.
É. Inclusive, tem um livrinho, As leis de Aurélio, Crawford até os anos 1960, com apartheid mesmo. sobre esse tema aí, ó, até indico também, ó, Discriminação e Disparidades, de Thomas Sowell. Fala Sim. bastante sobre esse tema que a gente está falando aqui. Muito interessante esse livro. Um É. livro de leitura rápida, Não, assim, isso é. mas Outra coisa que espetacular. você tem a ver com o seu livro, é o tal do lugar de fala, né? O Isso lugar de aí é terrível. fala. O lugar de Outro fala. fascismo. Não, o lugar de fala tá valendo. Bota o lugar de fala para Fernando Conceição. Não tem. Põe o lugar de fala para Thomas Sowell. Não tem. Não. É Capitão do Mato. Capitão do Mato, É. é. Até Tem, o, tem algo. Pode existir algo mais racista do que chamar alguém de Capitão do Mato? até o coronel amante ditador lá do Ceará andou dizendo, chamando de Capitão do Mato. Né? Ele foi processado, eu acho que ele foi condenado. Foi. Não vou falar o nome dele Foi. aqui para não dar chance a ele. Não vamos não, mas ele foi condenado. E tem que Uma ser, não é publicidade. possível que a pessoa queira escravizar a mente das pessoas. O negro tem que pensar como eu quero. Ele tem que ser instrumental. A mulher é Como a gente instrumental, o falou negro é da instrumental, feminista aqui, o né? Ela gay tem é que pensar instrumental. no movimento. Eu tenho um amigo gay que é de esquerda e disse assim, vem cá, você já parou para pensar que onde o socialismo foi o governo, essa coisa da liberdade sexual era considerada um luxo burguês? Exatamente. É o que eu chamo de paradoxo Que é o Ocidente do liberal. liberalismo. Que é o Ocidente liberal. Primeiro, nós viemos de uma sociedade dos gregos antigos que era É, homonormativa. é. A primeira, eu acho que é a única grande sociedade na história, a grande civilização homonormativa. A norma era a homossexualidade. Inclusive tinha aquela questão com os estagiários, né? Os auxiliares dos filósofos, uma relação muito, Exatamente. muito, né? Os romanos já vão ser um pouco mais diferentes, porque o romano tinha aquela coisa, né? Você, se fosse um homem de posses e tal, não pegava bem para você ser um homossexual passivo. Sim. Mas ativo você tinha quase que a obrigação de ser. Era uma obrigação social. Em Uhum. Roma. É normal, é do seu tempo, é da sua cultura. É. Então, dizer que o Ocidente é homofóbico, o Ocidente é o contrário disso. Um absurdo, o paradoxo da sociedade liberal burguesa Outra questão, passa por aí. escravatura. A escravatura é culpa do Ocidente. Não, a escravatura existia em todo lugar, em todo mundo, o tempo todo. Isso. O Ocidente inaugurou a abolição da escravatura. E só passou a ser a escravatura só passou a ser Condenada. problematizada e condenada quando foi feito de branco com negro. Mas eles ignoram por completo todas as outras que já existiram ao longo de todas as civilizações humanas. Não, inclusive preponderantemente na própria África. De negros com negros. Não, a África com a África. Também isso. Mas endógena. Mas principalmente por uma rota muito mais mortífera e que envolveu mais gente, com o norte da África, já islâmico, importando escravos do sul da África, pelo Saara. Sim. Isso é bem documentado, Paulo Lovejoy conta bem essa história, documenta bem isso. É extremamente documentado. E tinha uma regra entre eles que era interessantíssima, né? Se a mulher, se o importador do escravo, a escrava fosse uma mulher, o cara importasse a escrava e tivesse um filho com ela, ele fosse um islâmico branco, berbere, né? Branco que é um fenótipo, né? Pardo, mas pardo Sim. claro, que da atual Argélia, Marrocos, Tunísia, né? Líbia. Norte. Se ele tivesse um filho com aquela mulher, ela era libertada. Ela deixava de ser escrava. Então, muitas, e não há como condená-las por isso, né? Muitas buscavam agradar seus donos para que eles se permitissem isso. Isso, claro, é humilhante, é terrível, é degradante. Mas aconteceu, gente. Agora, aquela isso coisa, ninguém fala, a gente tem que ser um conta. pouco perspectivista. Naquele livro Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset, ele fala uma coisa interessante. E a gente vendo em perspectiva, a gente precisa observar isso também. Por mais cruel que possa ser. Mas ele fala o seguinte: nós temos que enxergar a escravidão já como uma evolução da sociedade, na medida em que, antes dela, o que existia era o genocídio. Uma tribo que vencia a outra, um grupo que vencia a outro numa determinada guerra, a população era completamente dizimada, inclusive mulheres, crianças e tudo mais.
a escravidão passou a ser uma evolução humana, né? A gente pode falar assim. Ele aborda isso, por exemplo, e é algo que a gente às vezes perde isso. Muitos dos escravos trazidos ao Brasil eram nessas condições, eles iriam ser assassinados, e os portugueses, espanhóis, naquele processo de rota de tráfico negreiro, eles conseguiam convencer os reis africanos a trazer sem que essas pessoas fossem mortas. Não, e deixar claro, né, que não, eles eram vendidos, eles não eram. O Vendidos. português não chegava lá com a espingarda, ó, você vai ser escravo. Não, eles eram Você vendidos, tem que né? pagar. Muitos já eram escravizados lá mesmo, né? Já Não, eram escravos todos eram escravizados lá mesmo. lá. Por chefes locais. Tá? Isso, isso. As coisas. A questão do califado de Socoto, por exemplo, que foi importantíssimo para a Bahia. Com o surgimento do califado de Socoto, no norte da atual Nigéria, próximo da atual Níger, ele vai dominar aqueles povos, e os que são considerados inimigos, que se opuseram ao califado de Socoto, são escravizados e vendidos, principalmente para os portugueses naquele período, e por isso que é o período que você vai ter a retomada da lavoura canavieira na Bahia. Então eles vêm preponderantemente para a Bahia e vão dar origem às grandes revoltas. Aqui a dos Malês é a mais conhecida, mas não foi a mais importante. Houve revoltas bem mais importantes que a dos Malês. E isso é outra coisa também que porque muçulmanos, né? Eram. Eu fico impressionado com essa coisa de dizer, não, o quilombo é a grande resistência. Não, o quilombo não é a resistência, o quilombo é a fuga. A resistência aconteceu pelas revoltas justas. Eu encaro como legítima defesa. Você é escravo, você tem direito de lutar pela sua liberdade. Direito natural, né? Com direito arma natural. na mão. Você tem direito de matar pela sua liberdade. Claro. E teve muitos heróis africanos e afrodescendentes nessas lutas aqui na Bahia. E isso é pouco lembrado. O João José Reis, que é um historiador fantástico, é marxista, meu amigo, mas respeitadíssimo, um cara que segue o método historiográfico, ele demonstra isso, né? Como nós desconhecemos a história das revoltas africanas na Bahia no início Isso do para o século historiador XIX. é triste, né? Muito triste. Exato, né? Porque você acaba inventando coisas, né? Como agora estão fazendo com essas mulheres, que eles estão inventando personagens até fictícias e tal, para poder colocar. Não, em vez de trazer elementos verdadeiros. Agora está proibido. O pós-modernismo é de um totalitarismo absurdo. É uma coisa, absurdo. Ele proíbe de que você retrate tal coisa que aconteceu em tal época porque é degradante. Isso é anacronismo, isso totalmente. É anti a historiografia, tudo. Você tem que entender. Fora o risco que as pessoas não entendem de a gente, em escondendo a realidade, voltar a repeti-la, né? Eu não acho que a história se repita, mas de qualquer maneira, e não acho que você conhecer a sua história, os alemães provam isso, né? Os alemães eram um povo muito bem educado, muito culto, e deu no que deu. E tantos outros. Não acho que a história se repita, mas eu acho que você não tem o direito de falsificá-la, pro bem ou pro mal. Claro. Mas o que eu quis dizer de repeti-la é que ela pode ser repetida, assim, lógico, com outros atores, em sem que a gente se dê conta diferentes. Sem que a gente, exatamente. Aí eu vou concordar contigo. Sem que a gente se dê conta que já aconteceu. Isso, exatamente. É mais ou menos por aí. Porque o risco é esse. Nós sabemos que o nazismo existe, sabemos que tem aquele símbolo e tal. Então, se alguém com aquele símbolo hoje e quiser dizer, bom, eu quero esse regime, a gente já sabe que aquilo ali é mais ou menos. Isso, identifica. Nós guardamos essa memória. Se alguém vier dizer, como Lutero dizia, né? Que Lutero que começou com essa história alemã de matar judeu, né, na fogueira. O Hitler teve a quem puxar. Se alguém vier dizer que quer queimar judeu, a gente já sabe de onde isso vem, a gente já sabe se precaver contra isso. Eu mesmo, não por ter grandes amigos judeus, não por admirar o povo judeu, por admirar o Estado de Israel, eu tenho certeza de que uma das coisas mais abjetas é o antissemitismo. Como toda e qualquer forma de racismo, mas o antissemitismo é uma coisa abjeta porque às vezes você vê ele na esquerda, na direita, em tudo quanto é lugar. É uma coisa tão incompreensível para mim. Demais, também acho.
Perfeito. Bom, aí eu queria só dar uma Sim. finalizada aqui Até nessa questão porque, do livro. até porque a gente já está chegando aqui. É, Já passou para de uma falar, hora. sim, para falar de um tema legal, que é essa coisa do aquecimento global, que hoje Sim, se chama sim. de mudanças climáticas, é algo que eu trago muito, assim, bem embasado no livro, com dados recentes, com pesquisas recentes, e mostrando o quanto existe de mito em torno desse tema, de coisas que não são levadas à grande mídia, que não são trazidas para a população numa discussão verdadeiramente justa, né? A gente teve no passado aí mitos como o da Amazônia como o pulmão do mundo, a questão dos CFCs que foram totalmente enviesados e usados contra a população, quando na verdade o que existiam interesses Sim. ali financeiros por trás, por causa da quebra das patentes, que já os detentores iriam deixar de explorar aquela patente dos CFCs e precisaram trocar por outros gases. Então são coisas assim, elementos que as pessoas não têm acesso. A verdade é essa. E no livro eu tento trazer isso de uma forma objetiva para poder mostrar o outro lado que é sonegado às pessoas, entendeu? A prova de que isso é interesse, né? É que nós temos, você acompanha, né, Bernardo, até como procurador de trabalho, que a arbitragem internacional de mão de obra é a grande questão já faz uns 30 anos, depois da queda do muro, se tornou uma grande questão. E os países periféricos, o tipo terceiro mundo, houve uma transferência de tecnologia e passaram a produzir o que só os países ricos produziam e com salários mais baixos, né? Então isso preocupou, né, as classes médias dos países ricos e que passaram e aí acharam essa desculpa perfeita para dizer, bom, agora vocês estão proibidos de crescer. Nós gastamos todo o petróleo, Perfeito. nós É, emitimos todo o CO2, agora parou, agora tem que parar. Chegou a vez de vocês? é, Para. e, 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 tá, por, e, o- e não é e- sério, não é sério. Se, não. se me provar, pode me provar, eu não tenho problema de prova. Quer me provar que tem aquecimento? Prova, tá, beleza, eu aceito sua prova. Eu sei que você no livro tem várias contestações e muito boas a respeito Sim, disso. sim, Tá, mas sim. vamos dizer que prove. Prove que a causa antropogênica. Beleza, prove. Esse é o ponto. Então, Esse é o por ponto. que não abre para o etanol brasileiro entrar no mercado europeu? Pois é. Que o etanol brasileiro É, é. absorve Ai, carbono, certo? Por que não branqueia a superfície do mar, que é uma coisa basicamente barata e simples? Por que não se vai? é. Por que não se adota e-combustível, se insiste no carro elétrico que pode usar fontes poluentes, quando o Isso. e-combustível retira O todo o carro elétrico é carbono? mais uma dessas jogadas, né? É mais uma dessas jogadas. Não, existe uma tecnologia alternativa desenvolvida até na Alemanha e em outros países, mas Sim. Alemanha, Canadá, que é você pegar o carbono do ar, já existe tecnologia para isso, e transformar em combustível. Sem ter que trocar Sim. os carros, ele funciona como uma gasolina normal. Não precisa trocar o tanque, não Interessante. precisa trocar nada disso. Mas por que não se É, incentiva isso? Porque isso seria a é. solução. Eles não querem solução. Eles querem Claro que o que problema não, é. continue insolúvel para ter uma desculpa para dizer: olha, Brasil, vocês não podem crescer. Permaneçam aí no lugar de Índia, vocês vocês, não. né? Esse é o lugarzinho de O vocês, lugarzinho de vocês é eternamente em aí. desenvolvimento. E aí tem essa gente pós-modernista colonizada, que é o tipo da mentalidade colonizada, vem um pacote da França e de Stanford, pronto, eles compraram o pacote inteiro, não tem nada de nacional nisso, né, nesse pacote ideológico que domina a nossa academia, a nossa mídia, né? Sim. E tá aí, então estão impondo isso pra gente como verdades. É. É exatamente isso. Se você for analisar bem, esses países desenvolvidos, eles largaram na frente e desenvolveram tecnologias alternativas que substituem muito bem a queima de combustível fóssil, etc., coisa que os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos ainda não conseguiram. É parte do processo. Então não há como você evitar que isso aconteça, né? Ao evitar que isso aconteça, você submete toda essa população, que é a população mais pobre do mundo, você condena ela a jamais conseguir ascender socialmente. Sim. Quando a gente É o vê que vai num acontecer. processo, nos últimos 30 anos, houve um maior crescimento do PIB nos países pobres do que nos países ricos. Isso. Isso é um fato. E é uma É, tendência, porque você transfere tecnologia. Queira é, ou não, ela está mais disponível, a informação, o acesso à informação, é. tudo isso.
Mas eu queria encerrar então, Bernardo. A gente poderia falar do seu livro, vamos fazer outro programa uma hora dessa para falar de outros aspectos que você abordou. Queria falar um pouco, que você falasse quem é o Bernardo, a sua história de vida. Sei que você nasceu em Salvador, mas que passava grandes períodos aí com seu avô no campo e tal, aprendeu a conviver com a gente do interior, do sertão, É, e com a gente daqui. Como é que é essa experiência de vida se tornou? Depois casou, teve filhos, né? Como é que foi essa é. experiência de vida? Eu acho que, assim, para minha formação, foi muito importante esse convívio com o interior baiano, né? Porque eu acho que Salvador é uma coisa, Salvador e região metropolitana é uma coisa, e interior da Bahia é outra completamente diferente. Às vezes a gente fala, assim, de coisas referentes a Salvador, tratando a Bahia de forma generalizada, o que é um erro muito grande, né? Lá existe uma realidade própria, uma cultura própria regionalizada, com outros valores, com outro tipo de mentalidade. E é legal você conhecer isso. E às vezes eu noto assim que o soteropolitano ele não conhece a Bahia, ele acha que a Bahia é Salvador. E é Sim, engraçado isso, que antigamente você sabe, né, que se usava isso, né? Você vai para Bahia, quando você estava no interior, você está indo para Bahia, as pessoas chamavam Salvador de Bahia. sim. Era, A isso cidade da ainda Bahia, existe. a cidade da Bahia. Isso ainda existe. Eu morei em Barreiras, em 2006 Eu também morei em Barreiras. e Tenho um filho que morou, é, pois, eu tenho um filho que não, de ah, Barreiras é um pouco antes de você, uns 10 anos antes, que 15 anos antes, mas morei lá também. Sim, continue. pois é interessante isso. E aí uma vez eu estava vindo para Salvador, vim de carro, e ele falou: "E aí, doutor, tá indo para Bahia?" Aí eu achei engraçado aquilo, né? Sim, sim. E depois eu fui descobrir que aquilo é uma expressão, na verdade, muito antiga. Depois, conversando com minha avó, ela me disse, me explicou. E que ainda existe, porque Barreiras é muito distante de Salvador, né? 800 Então, é uma quilômetros. coisa que não existe. Esses elementos regionais, eu acho que são muito importantes. O homem do campo, o sertanejo, o nordestino, ele tem uma característica muito forte de resiliência, de otimismo. A questão da chuva é uma eterna promessa para essas pessoas, é impressionante o otimismo delas, E né? de valores Então, morais muito assim, fortes, né? Valores morais muito, conservadores, cristãos. muito fortes, cara. É muito. Só quem conviveu com isso, quem conhece isso, é que sabe dizer, né, o que é o homem do campo. Assim. Então eu agradeço demais ter tido essa oportunidade de crescimento enquanto ser humano, né? Porque para mim isso foi muito importante. Eu não ia passar as férias com meus avós para passar uma semana, não. Eu passava 3 meses do meio do final do ano ao início do ano, até retornarem às aulas, e passava mais um mês no meio do ano. Isso sem falar em carnaval, sem falar em Semana Santa e todos os feriados que eu sempre estava com eles. Assim, era uma coisa muito forte em minha vida. Foi assim até os 15 anos. Com 15 anos a gente muda um pouco, começa a cabeça a mudar mais as amizades, a questão do namoro, né? Você começa a querer ficar mais preso à cidade, seus colegas, suas amizades, aquela coisa toda. Mas até 15 anos, isso foi assim fundamental para a minha formação enquanto cidadão. Então, é uma fase da minha vida que eu guardo com muito carinho, assim. E a presença também de meus avós, que foi muito forte, assim, que eram pessoas rígidas, austeras, assim, mas em termos de transmissão de valores, assim, foi, assim, importantíssimo também. Então, são esses elementos, assim, que moldaram, né, que forjaram meu caráter, minha personalidade, meus pais também, pessoas que eu tenho uma grande admiração. Estudei em colégio católico, fui do colégio salesiano aqui em Sim, Salvador, sim. colégio muito Tradicional. bom, tradicional, que também transmitia esses valores, né? A gente convivia com pessoas de todas as classes sociais, assim, isso aí também é muito importante, né? Isso é legal, né? Isso faz a gente se sentir parte de uma cidade pobre, né? Que não é aquele mundinho, aquela bolinha que te vive, né? Com condomínio de luxo. Foi muito legal também ter tido essa oportunidade de ter esse convívio com as pessoas de diferentes bairros da cidade, de todas as classes sociais. Tinha rico, tinha pobre, tinha classe média. Isso é muito bom, né? Isso engrandece muito nossa experiência pessoal, assim. Eu acho que eu sou fruto disso, sabe? Eu acho que isso, se eu, Sim. se eu pudesse
assim, escolher para nascer e fazer tudo de novo, teria feito igual. Muito bom. Você vê que a gente está uma conversa entre dois conservadores, né, assumidos, né, e a gente teve Isso. discordâncias, né, isso é natural entre os conservadores, a gente não é Claro, monolítico, claro. né, a gente É. não tem uma ideia Ainda bem, monolítica, né? e a gente sabe respeitar isso, essa diversidade, né, a gente mantém o respeito um ao outro, sempre admiração, te admiro muito, você sabe Claro. disso, né, A recíproca é verdadeira, você sabe eu também. sei muito bem. Então, te agradecer imensamente, Bernardo, e fico te devendo para a gente. Nós ficamos nos devendo, né? Ah, sim, Para mas a sempre que gente, você quiser uma próxima e me oportunidade. demandar, eu tô aí. Uma próxima oportunidade para a gente continuar essa conversa. Esse seu livro realmente tem muito a dizer. Como se dizer, vai estar sempre atual. É, Não vai, verdade. não, Infelizmente, né? não vai perder essa atualidade. E se um dia perder, tomara, né? Vai ser um grande documento histórico também de uma época, de uma coisa importante. É. É. E sobre, para finalizar, Um sobre isso que você legado, né? falou aí, né? Nesse momento agora de tanto desconhecimento sobre o que é conservadorismo, é importante você falar isso, né? Como o conservador, na verdade, ao contrário do que tentam passar a ideia, não é de forma alguma pessoa fechada a debate, a discussão, a aceitar o diferente, a diversidade, muito longe disso, muito longe disso. Apenas queremos que nossos valores sejam respeitados, só isso. E o que os nossos antepassados nos legaram. Todos os Sim, bons valores, incluindo esse a respeito. democracia dos mortos. Não, exatamente. No cristianismo, a democracia dos pecadores. Eu achei esse conceito muito bonito. Legal também. Certo? Muito bom. Nós nos admitimos como pecadores. Eu não consigo. É muito difícil conviver com uma pessoa que acha que não tem pecado. Ah, eu sou com certeza. É, Né? Temos não nós os dá. pecados. Né? Não dá. Não dá para confiar cegamente no homem. Né? Somos todos imperfeitos. Exatamente. E, e, e isso nos faz, nos dá a responsabilidade de buscar o conhecimento, de buscar corrigir nossas A falhas. verdade. Exato. Tem que corrigir nossas falhas, né? A gente chegar, Sempre, sempre. sair do mundo melhor do que entrou, né? Isso. Entregar à próxima geração Exatamente. mais do que recebeu. E como, É. e E, como, e deixar um bom legado, né? como eu e você recebemos muito de uma família muito boa, né? Então a É. responsabilidade se torna ainda mais pesada, maior. É. Deixar um legado, né? Exatamente. Então, como diz o Alberto da Cunha Mello, né? O poeta pernambucano, viver, simplesmente viver. Meu cachorro faz isso muito bem. Isso aí. Nós temos que fazer algo mais. Muito obrigado, Bernardo. Eu que Muito te agradeço, obrigado. Aurélio. Desculpa, Um abraço. eu tô Muito meio, obrigado. eu tô meio foco seu de vez em quando, me entusiasmei. É que eu me entusiasmo conversando com você. A gente vai longe. Não, e da mesma forma, eu aprendo. Nossa, eu aprendo demais com você. E eu também. Aprendo muito, muito mesmo. Maravilha. Vamos lá, até a próxima. Sempre um prazer. Um abraço. Abração.